Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vidal, eu sou professor de História da Escola Gessé Pinto Freire, localizado no município de Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Esse ano nós estamos com um projeto de fazer videoaulas para que os alunos possam melhorar a sua aprendizagem. Esse aqui é o primeiro videoaula do pessoal do 7º ano. Vamos iniciar esse videoaula estudando o início da Idade Média. Lembro inicialmente para todos que a Idade Média que nós estudamos é os acontecimentos aqui da Europa, tá certo? Enquanto na Europa está ocorrendo a Idade Média, em outros continentes está ocorrendo outras situações. Então, esse período da Idade Média que nós estudamos, ele se desenvolveu na Europa, no continente europeu. Essa Idade Média, ela vai começar quando o Império Romano do Ocidente, que o Império Romano, no final da sua existência, estava dividido em dois: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. O Império Romano do Oriente, ele vai sobreviver por cerca de 1000 anos depois do Império Romano do Ocidente ter sido invadido pelos bárbaros. Então a Idade Média, ela vai começar quando povos bárbaros, anglos, saxões, francos, etc., eles vão invadir o Império Romano. No início, essa invasão é feita de modo pacífico, tem até integrantes desses grupos bárbaros que eles vão ocupar cargos no exército romano. Mas depois eles vão dominar toda essa região do Império Romano. É a partir daí que vai se iniciar a Idade Média. E esses grupos bárbaros, eles vão formar vários reinos, dos francos, dos anglos, dos saxões, visigodos, etc. Então aquela região da Europa que era dominada pelo Império Romano do Ocidente, ela vai ser dominada pelos povos bárbaros que invadem o Império Romano. E esses povos, eles vão formar outras civilizações, outros países, vamos dizer. Por exemplo, os anglos vão estar na Inglaterra, os francos na França, e assim sucessivamente. Desses povos bárbaros que invadem a Europa, um dos que mais se destacaram foram os francos. Esses francos, eles, que eram os povos bárbaros, eles vão tomar essa região aqui da Europa e durante muito tempo eles vão fazer um reino destacado nessa região, vão entrar em harmonia com a igreja cristã e a partir daí vão estabelecer o Império Franco, um dos impérios de maior destaque dessa época na Europa. Feudalismo. Quando nós vamos falar em Idade Média, temos que falar de feudalismo. O feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseado na posse da terra, que predominou na Europa durante a Idade Média. Na Idade Média, na Europa, quem era rico era quem tinha terra. Quem tinha terra tinha poder. Hoje, vamos dizer que quem tem terra ainda tem poder, mas tem outras, quem tem indústria, quem tem dinheiro em banco, é muito mais poderoso do que quem tem terra. Mas naquela época, na Idade Média, era quem tinha terra. E o feudalismo teve origem no século V com a crise do Império Romano. Quando a Roma passou a ser invadida pelos bárbaros, muitas pessoas fugiram para os campos. O que é que vai acontecer? Naquela época, no Império Romano, a maioria, grande parte dos romanos, vamos dizer, eles viviam em cidades, apesar da maior parte da população ainda ser em zona rural. Mas grande parte desses habitantes romanos das cidades, eles vão fugir, quando os bárbaros invadem, eles vão fugir para a zona rural. Só que na zona rural já vai ter pessoas, senhores, ali que vão ter a posse daquela terra. E esse pessoal que foge das cidades, eles vão trabalhar como servos para esses senhores feudais, que eram os donos da terra para quais eles tinham ido. Importante também saber esse sistema aqui, chamado de vassalagem, que era a doação de um feudo. Era o que? Existia o suzerano e existia o vassalo. Essa vassalagem era só entre nobres. O pessoal da igreja não participava, nem também os servos. Era só entre a nobreza.
Um nobre que tinha terra, ele podia doar ou dar parte daquela terra para um outro nobre de menor importância. E esse suzerano que dava, essa pessoa que dava terra, ele era chamado de suzerano. E quem recebia terra era chamado de vassalo. Então, não esqueça, na época feudal tinha grande destaque o suzerano e o vassalo. Suzerano, aquele que doava a terra, e o vassalo, aquele que recebia a terra. Característica desse período de Idade Média chamada de feudalismo. Temos aqui, descentralização política. O rei era uma figura decorativa. Na Idade Média, quem mandava era a Igreja Católica e os senhores feudais. Os reis, eles não tinham muito poder, porque naquele feudo, quem determinava a lei, a ordem e tudo era o senhor feudal. A economia era agrária, tá certo? Era a agricultura. Existia pecuária em menor escala, mas não existia indústria, não existia comércio. O comércio era muito pequeno. Então, a economia era agrária. Existia a visão religiosa, que Deus era a medida de todas as coisas. Predominava o teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, na Idade Média, Deus era o centro de tudo. O ser humano, os homens, mulheres e crianças tinham que aceitar o que a igreja dizia e o que o senhor feudal dizia. Como funcionava? A sociedade feudal era trinitária, ou seja, tinha o clero, a nobreza e os servos. O clero orava, a nobreza lutava e os servos trabalhavam. Isso aqui é muito importante para ter o entendimento da Idade Média. Clero, nobreza e servos. Tinha escravo naquela época? Tinha, mas pouquíssimo. E a sociedade tinha, como já foi dito, clero, exerciam cargos na igreja, tinha o alto clero e tinha o baixo clero. A nobreza, que era a camada privilegiada, era dona das terras. Lembrando que a igreja também ela tinha 1/3 das terras da Idade Média, pertencia ao clero, ou seja, à igreja católica. E os servos eram aqueles que trabalhavam na terra. O clero era dividido em alto clero e baixo clero. Alto clero era aquele pessoal que era o papa, o bispo, arcebispo, etc. E o baixo clero, vamos dizer que eram os padres e aquele pessoal que estava mais em contato com a comunidade. E na Idade Média, como eu já falei, funcionava o teocentrismo. Tudo era Deus. Então, se uma coisa estava ruim, é porque Deus queria. Se determinada situação ocorria, era porque Deus queria. Então, era o teocentrismo. Deus era quem estava acima de tudo. Se você pegar, por exemplo, hoje em dia, para quem é cristão, Deus está acima de tudo, vamos dizer. Mas tem outras situações que as pessoas questionam, algumas situações da sociedade. Naquela época, nada podia ser questionado. Os senhores feudais, a terra era a medida da riqueza, o senhor feudal era soberano no seu feudo e era o senhor feudal quem tomava todas as decisões naquele feudo de sua propriedade. E os servos? Os servos moravam e trabalhavam em terras que não eram suas e em troca pagavam impostos aos senhores feudais, em produto ou trabalho. Então aqui nós temos algumas obrigações. Covéia, talha, banalidade, mão morta e tostão de Pedro. Tostão de Pedro é aquele que é conhecido como dízimo, que ele pagava, na época era chamado de tostão de Pedro, e ele pagava para a igreja católica. Vamos ver esses outros aqui. Uma das obrigações do servo, covéia, ele tinha que trabalhar trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção e ponte. Então, a covéia, o servo teria que trabalhar alguns dias da semana, deixar a sua parte lá e trabalhar na parte do senhor feudal. Banalidade, imposto pago pela utilização. Se ele quisesse usar um moinho, um forno ou um celeiro do senhor feudal, ele também tinha que pagar. Lembrando que esse pagamento, pessoal, naquela época não existia dinheiro e a moeda era pouquíssimo. Então era mais em produtos, ok? Então plantava, dava uma parte da pecuária, alguns animais, ou alguma produção dele de determinados alimentos que ele dava para o senhor feudal. E a talha, porcentagem, quase sempre metade, entregue ao senhor feudal pela produção dele no manso civil. E tem mais esses dois impostos, não vamos entrar em detalhes sobre esses dois. Importantíssimo entender esses três primeiros, covéia, banalidade e talha. Isso aqui é um texto desse bispo aqui, V.H. Green. O que é que ele dizia? Para vocês entenderem como funcionava na Idade Média.
o próprio Deus quis que entre os homens alguns fossem senhores e outros servos. Então ele já está dizendo que Deus quer assim, então você não pode questionar. De modo que os senhores venerem e amem a Deus e que os servos amem e venerem o seu Senhor. Então, a própria igreja dizia que o servo ele tinha que aceitar aquela situação porque Deus quis assim. Tá certo? Então isso aqui vocês vejam como funcionavam na Idade Média. Só lembrando, pessoal, a Igreja Católica tem várias críticas sobre ela na Idade Média, mas ela foi importante também para aqueles que acreditavam em Deus, na igreja, em Deus. Por quê? Porque amenizava o sofrimento deles na Idade Média, que era grande. Aqui nós temos alguns castelos, para vocês verem. Normalmente esses castelos eram construídos em locais altos, para poder ser protegido em caso de alguma batalha. Aqui, ó, outro castelo no alto. Outro castelo com um fosso aqui, ó, de água para impedir a passagem do pessoal. Então, o castelo, ele era o símbolo da Idade Média. Por quê? Porque aqui era onde morava o senhor feudal com a sua família e os seus agregados. Outro castelo. E fim. Pessoal, encerramos esse primeiro vídeo aula do 7º ano. Quem assistir esse vídeo aula tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário, é só colocar lá que nós vamos responder. O mais importante desse vídeo aula é para que o aluno tenha uma fonte de consulta e para melhorar a sua aprendizagem.